Shalom, irmãos, a gente acabou de ler Êxodo capítulo 19, do verso 1 até o verso 20, onde fala do Senhor quando se conversa com Moisés a respeito de estar no Monte Sinai e receber dele as 10 palavras ou as tábuas dos mandamentos, como nós conhecemos. Então, nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do que é essa conexão. A semana passada, no início da semana, pela contagem que a gente tem feito, estaríamos nesse tempo agora em Shavuot, a festa das semanas ou da colheita, ou como nós conhecemos por conta das traduções da Septuaginta, como festa de Pentecostes, a festa do 50º dia, ou seja, 50 dias após as primícias, logo após a terça Páscoa, quando o Senhor ele foi a primícia de tudo que a gente conhece, ele tem primazia em todas as coisas, e nós vemos isso sendo relatado, Paulo falando em 1 Coríntios 15, de que ele foi o primeiro em tudo, tanto na questão da ressurreição, quanto na questão de se apresentar, de ser oferecido como um sacrifício verdadeiro, porque antes havia os sacrifícios de novilhas e cordeiros, mas não era um sacrifício perfeito. Então, o nosso Jesus ele tem primazia em tudo. Então, após a festa de primícias, começa a contagem, que é conhecida como a contagem do homem. Eu gostaria até que Juliana colocasse algumas fotos que a gente colocou, a gente baixou. Vai para a foto dos grãos da contagem, só para a gente poder mostrar que essa festa está ligada com a questão da cevada, da colheita do trigo, e então ela tem tanto nome como festa das semanas, como da colheita. Aí a gente vê aí os grãos. Então o povo contava, tirava esses grãos e levava em oferta, e havia uma contagem de 49 dias ou 7 semanas para chegar no 50º dia, que é a festa das semanas ou de Pentecostes. Mas o que isso tudo tem a ver com a questão do próprio acontecimento que se dá ali em Atos 2, como a gente conhece como festa de Pentecostes, mas não é festa das semanas ou da colheita. O que está acontecendo? Que conexão é essa que Jesus ali antes da sua volta ao Pai, a gente sabe que no espaço mais ou menos de 40 dias ele se apresenta ali em Atos 1. Se a gente for ler o primeiro capítulo de Atos, a gente vai ver que no espaço de 40 dias ele se apresenta aos seus discípulos e ele vai dar uma orientação para que eles pudessem ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder e para um acontecimento. Então, as festas, como a gente já tem falado aqui há um bom tempo, elas têm um significado, uma conexão muito intensa. Só que quando a gente não conhece, a gente não estuda, quando a gente lê algumas passagens da Nova Aliança, ou do Novo Testamento, a gente não consegue ter um entendimento pleno e claro pela deficiência da base, do início. Então, quando se fala de festas bíblicas, muitas pessoas que não conhecem, as pessoas vão dizer as festas que às vezes hoje rola nas igrejas, que é congresso, que é festa do jovem, das irmãs, não sei o quê. Ou uma outra, quando você pergunta, vai falar de Páscoa, mas às vezes também com um entendimento não dentro do correto, mas um entendimento um pouco distorcido. E outra que for perguntar qual a festa bíblica, vai dizer o quê? Natal. Natal a gente sabe também que foi uma inserção, não existe, Jesus não nasceu em 25 de dezembro, mas hoje é considerada como uma festa bíblica.
bíblica, né? A igreja denota como uma festa bíblica. E a gente sabe que Deus, o Eterno, determinou festas para o seu povo, como santas convocações, ou moed, né? Que é a palavra em hebraico, que são tempos determinados. E esses tempos determinados, eles têm uma conexão e uma simbologia muito grande para tudo que já aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer nos últimos dias. Porque quando a gente olha para o livro de Apocalipse, que é um livro que é muito temido, as pessoas têm medo de ler Apocalipse, ou têm medo de tentar interpretar Apocalipse, porque vê tantas coisas, né? Ver dragão, ver serpente, ver cabeça de não sei quanto, chifre e tal, e começa a ter até mesmo receio, não quer nem ouvir, né, o que quer dizer exatamente Apocalipse. E em Apocalipse a gente vê claramente, quando você tem esse entendimento das festas, tudo acontecendo ali, as festas circulando e acontecendo, né, nos seus ciclos, porque elas foram determinadas por Deus como ensaios, como treinamentos até o último dia. No entanto, que até quando a gente tem essa menorá aqui, né, que a gente vê essa haste, e é conhecido mais como candelabro, né, no meio cristão, mas a palavra em hebraico é menorá, a gente vê ela com 7 hastes. Isso daqui é um ciclo, né? Tem 7 lâmpadas que vão determinar tempos que vão acontecer, vão se repetir até que se conclua o último tempo. Então começa com a abertura, a limpeza, né? O primeiro mês do calendário, a gente também já estudou que não seria janeiro, no nosso calendário gregoriano, mas seria entre março e abril, né? Que é primavera vive ou avive em Israel. Então começa, aí olha só, no terceiro mês, que foi o que a gente leu em Êxodo 19, no terceiro mês após. Então começa no primeiro mês, Pêssar, aí tem festa de Ázimos, né? De Matzot ou pães ázimos, primícias, que é picurim, que aí depois de pães ázimos tem Jesus, é o pão sem fermento. Ele é a primícia, porque ele foi o primeiro a ressurgir, o trigo, né, quando cai na terra, ele tem que morrer para que ele possa ressurgir, então ele é a primícia. Aí vem para agora, para a colheita ou semanas, que é exatamente essa festa que a gente está falando, que aí vai contar o quê? 50 dias após, vai dar mais ou menos no nosso calendário, entre maio e junho, final de maio para junho. Então, seria o meio da haste. E quando a gente está no meio da haste, foi quando Jesus, lá em Atos 1, ele aparece ali a última vez para os seus discípulos. Vamos lá, só para não ficar aqui só nas minhas palavras, mas que a gente possa ter a comprovação do que está acontecendo, e é algo que eu gostaria de estar tratando com vocês hoje, a respeito dessa conexão do Monte Sinai com o que está acontecendo em Atos 2. Logo aqui, em Atos 1, fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi levado para cima, depois de haver dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por um espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino. Ou seja, eles estavam na contagem, no espaço de 40 dias. Então 10 dias à frente estaria acontecendo o quê? Colheita, ou Pentecostes, como a gente, né, vai ler aqui em Atos 2. Então Jesus, ele passa esse espaço de 40 dias, porque depois ele deu a determinação para os seus discípulos, e ele é o quê?
mas faltam 3 para se cumprir. Aí quando a gente vai lá para Apocalipse, que aí aqui a gente vai ter o quê? A próxima, toque de trombeta, chofar, Yom Teruah. Aí a gente começa lá com Apocalipse com o quê? Com a abertura de selos e toque de trombetas. Então a gente está aguardando exatamente esse tempo aqui para voltar tudo que acontece nesse ciclo de 7. Volta com toque de chofar, toque de trombeta, para depois ter expiação, que aí é onde se você ler Apocalipse com cautela, você vai ver que ele sai do santuário com os pecados de todos, perdoados, e ele volta para tomar o reino do Pai, como a Mariana falou aqui, que ele vai voltar, não vai voltar bonzinho como veio, que as pessoas ficam com a expectativa que Jesus, quando voltar, vai voltar bonzinho, igual quando ele veio da primeira vez. Não, ele vai voltar como um juiz, ele vai voltar com sentenças. E aí até aquele louvor que a gente canta, aquele aqui, cuja leão, e até este, aí fala num trecho dele, que ele vai reger as nações em amor. Oh, que maravilha! Quando você lê Apocalipse, não é isso que diz, por isso até que a gente trocou a letra, com rigor. Por quê? Porque em Apocalipse fala que ele vai reger as nações com vara de ferro. Você já pensou o que é isso? Vara de ferro? Resistência. Hoje se fala muito em resistência, né? Vamos ver resistência quando o Messias voltar. Aí não vê resistência. Então, quando ele volta para tomar o reino de volta e devolver para quem é devido, que é o Pai, vai ter toque de trombeta, vai ter expiações e fecha com o tabernáculo, que é onde? Apocalipse 21 e 20. Então, se você estiver conectado com todas essas questões, das festas, quando você lê Apocalipse, vai vislumbrar na sua frente. Mas quando a gente não tem esses ensinos, que a gente não tem essa profundidade, parece ser uma coisa assim, muito só alegórica, e a gente não entende. Então, por isso que é importante a gente, se aprofundar. Que, olha só, que coisa intrigante. Para que Deus gastaria um tempo para nos dar um livro de Gênesis e Apocalipse? E hoje a igreja me presta o papel de só estudar o Novo Testamento. Ele perdeu, não, porque Deus não perde tempo, mas ele gastou esse tempo para nada. Então não faz sentido. Se o Senhor nos deu livros para estudarmos de Gênesis e Apocalipse, os livros precisam ser estudados. Mas hoje, se você até alguém se converte, a primeira palavra que é dada para essa pessoa que está se convertendo, se ela for estudar a Bíblia, ela precisa começar onde? Salmos, ou então nos 4 evangelhos, Comece nos 4 evangelhos. Gente, como que você vai entender um livro pegando ele no meio do livro? Já tentou ler um livro e entender o livro pegando ele no meio do livro, do meio para o final? Vai ser difícil. Você vai ter coisas que vão ser ditas do meio para o final, que você vai ficar assim, porque você não leu o início. Então, a palavra de Deus é para ser lida de Gênesis e Apocalipse. Para desse negócio de só ficar lendo o Novo Testamento. Quando então a gente vai e vê aqui que no espaço de 40 dias, o Senhor volta ali a ter com os discípulos antes que ele é levado aos céus, e volta para o Pai. Aí ele vai dizer o seguinte, no verso 6: aqueles, pois, que se haviam reunido perguntavam, dizendo: Senhor, olha só, olha a mente dos discípulos, porque eram homens que estudavam as Escrituras. Aí eles falam assim: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Porque na mente do povo de Israel, tudo que eles estavam passando, principalmente nas mãos de Roma,
por Roma, eles estavam esperando a restauração por conta das profecias, dos profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremias. Então, quando você lê as profecias, você tem essa expectativa de que vai haver uma restauração do reino. Então, é a pergunta que eles fazem ali naquele momento. Aí o que Jesus vai dizer? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Então existe um tempo reservado, determinado, que o Pai, somente Ele, vai dizer: é agora. Filho, você pode voltar agora. Então, enquanto isso, aí Jesus fala para eles: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, essa aqui foi a promessa e a instrução que o Messias deu antes dele voltar para o Pai. Agora vamos voltar de novo lá para o texto de Êxodo 19 que nós lemos, porque essa conexão de Monte Sinai, Shavuot, que é a festa das semanas, Pentecostes, como a gente conhece, colheita, porque a contagem do homem, né, é o grãozinho, quer seja da cevada, do trigo. Então esses grãos que eram colhidos e eram levados como oferta. Então essa festa de Pentecostes, ou das semanas da colheita, está ligada com a questão de colheita. E quando nós lemos aqui em Êxodo 19, que passado, né, esse tempo da saída deles do Egito, que eles saem já festejando Páscoa, Pêssar, e agora estão no terceiro mês. Então o povo hebreu linka exatamente esse tempo com a festa das semanas, o recebimento dos mandamentos, ou com é dito, né, a Torá, que são os 5 primeiros livros. Então é exatamente nesse tempo que o povo de Israel recebe, e eles recebem ali no Sinai em que? Pode botar agora, Juliana, a imagem de Moisés com as tábuas. Moisés recebe as instruções, como a gente leu aqui no texto, né? Deus falando com ele, e fala que tudo que foi dito, né, não foi Moisés que escreveu, mas era como se viesse, porque o monte ficou de uma forma sobrenatural. Bota a imagem do monte. Ele ficou fumegando, como a gente leu, né? Nisso todo o monte, verso 18, nisso todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente. Gente, eu imagino esse episódio, coisa tremenda que deve ter sido isso, né? E o povo lá embaixo, né, temerosos, né? Gente, o que está acontecendo com Moisés lá em cima? O monte pegando fogo, trovões, vozes, som de buzina longo que a gente leu aqui, né, que é o toque de chofar, alto e longo, a voz do próprio Eterno sendo, né, ali dita, e tudo isso acontecendo para que as 10 palavras ou os 10 mandamentos fossem entalhados numa pedra. Porque se a gente continuar aqui, vai chegar no capítulo 20 e você vai ver exatamente essas instruções que Deus deu sendo entalhadas na pedra. Mas só que não é só isso. A gente sabe que os 5 primeiros livros não são só os 10 mandamentos. Tem todas essas histórias e também outras instruções que o Senhor dá ao seu povo.
E aí, a gente vê esse fato acontecendo lá nesse monte, Moisés recebendo essas instruções, o povo embaixo foi advertido a eles que nem que chegasse uma certa limitação. Só que aqui nós vemos tudo isso que Deus estava dando com muito, eu creio que com muito prazer e amor, porque quando Deus ele dá a instrução para o seu povo é para que realmente o seu povo venha desfrutar disso. Quando a gente anda segundo os mandamentos do Senhor, a gente tem bênçãos. Então, o Senhor dando tudo isso ao povo, ali através dos mandamentos sendo colocados, entalhados nessa pedra. Só que, infelizmente, a gente sabe que com o passar da história, no decorrer do tempo, quando o Jesus vem, eles não entenderam exatamente essas instruções que foram dadas e compreenderam de formas equivocadas, mas não é nesse assunto que a gente vai entrar hoje. Mas o que exatamente Deus queria que acontecesse quando Ele deu as suas instruções? Se a gente for lá para Jeremias 30, Jeremias capítulo 30, Jeremias 31, a partir do 31, vai dizer assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um pacto novo, ou seja, uma aliança, um concerto novo, com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto, essa minha aliança que eles invalidaram, porque ali no Sinai estava acontecendo um casamento. Deus estava casando com o seu povo. Como você está falando isso, Luciano? Leia Oséias, vocês vão entender. Então Deus estava firmando uma aliança, um pacto com a sua noiva, com o seu povo. Aí vai dizer assim: mas eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado. Olha só, que José estava lá com Maria? Não era desposado? Maria estava desposada por conta, Então, era exatamente um casamento que estava sendo feito. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, a minha lei, se você for lá no original, não é lei, é o que está lá? Torá. Hebraica, porque a Bíblia, de Gênesis a Malaquias foi escrita em hebraico. Então você vai lá, vai estar Torá. Então, porém a minha Torá no seu interior e a escreverei no seu coração. No Sinai foi escrita onde? Em pedras. Só que aqui, no novo pacto, na nova aliança, ou aliança restaurada, ou aliança renovada, ficaria melhor assim, Igual assim, você casa com uma pessoa, aí tem uma quebra de aliança, mas você volta com a mesma pessoa e você quer renovar a aliança. Você não faz, não, você renova. Então, o mais correto é uma aliança renovada. Aí, nessa aliança renovada, o Eterno está dizendo que vai botar a Torá dele no seu interior, escrever no coração, e aí ele vai dizer: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais a cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois lhe perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, olha só o que está acontecendo. No Sinai, Deus fez toda aquela situação, chamou Moisés, subiu lá no Monte Sinai, recebeu. Diz a tradição no meio do povo judeu que a forma com que foi escrito, entalhado, cada letra naquelas pedras, é como se viessem labaredas
talhasse na pedra. Isso não diz na Bíblia, mas diz no meio, né, da história, da cultura do povo hebreu, do povo judeu. Mas eu não duvido, por quê? Porque o monte estava fumegando, Deus desceu como em fogo, tudo estava ali pegando fogo. Então, outra conexão que a gente vai entender, que a gente vai ver que isso é possível, é o que vai acontecer em Atos 2, que a gente vai lá ler. Então, aqui agora, quando Deus começa a usar o profeta Jeremias, ele está dizendo que essa lei, essa Torá que ele deu lá no Sinai, que ele deu em tábuas de pedra, mas não era para ser tábuas de pedra, né? Era para ser no coração, mas começou lá em tábuas de pedra. Ele está dizendo que agora ele vai escrever isso onde? No interior do homem, no coração do homem. Aí você vai dizer assim, não, Marciana, isso daí é só para os judeus. Isso daí é só para o povo de Israel, não é para a gente. Não é para a gente? Então pega a Bíblia e desfaz dela. Porque todas essas promessas estão atreladas ao povo de Israel. A gente entrou de lambuja aí, né? Como se diz assim, nós somos coerdeiros, nós somos enxertados. Mas se você não quer fazer parte desse enxerto, então desfaz da Bíblia, porque a Bíblia é promessa de Gênesis Apocalipse para um povo, que a gente leu lá também no capítulo 19, que eles seriam para ele como o quê? Reino sacerdotal, propriedade peculiar, particular, luz para as nações. Todas essas promessas foram dadas ao povo de Israel. Aí a gente chega lá na Nova Aliança, pega o livro no meio do caminho, na metade, aí acha que agora é só pra gente. Mas não, tem que pegar o livro do começo para entender tudo que está sendo dito. Então, depois de chegar aqui e ver que isso que Deus estava dando lá no Sinai vai ter agora um efeito diferente, aí a gente vai lá para Atos 2. Vamos lá para Atos 2. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Shavuot, de semana da colheita ou de Pentecostes, como está nas nossas traduções, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como que um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Aí a gente já começa aqui discorrendo. A igreja, né, a gente sabe que isso não foi intenção dos irmãos de hoje, mas isso aconteceu num período lá atrás. A igreja, ela tentou desvincular tudo que era ligado a Jerusalém, a Israel, ao povo judeu, para vincular tudo isso a quem? A igreja. Tá? Então, quando você lê a história, você vai ver que a partir do 3º século tem todas as modificações que aconteceram, os concílios, para que pudesse ser feito o que foi feito. Então, quando você fala aqui que estavam reunidos num lugar, numa casa, já tira de jogada o templo, porque precisava desvincular. Só que como que era conhecido o templo no meio do povo? Você tem que conhecer a história do povo judeu, a história, como que se diz, não só a história, mas também os seus costumes, né? A forma com que eles se comportavam, a forma com que eles falavam. Então, como que era conhecido o templo para eles? Beit HaMikdash, em hebraico. O que é Beit HaMikdash? Beit, casa, que é até uma letra também do alfabeto hebraico, que é a letra Beit, e ela tem o formato de uma casa. Então Beit é casa. HaMikdash, santidade, ou um lugar de santo, né? Lugar sagrado. Então era conhecido como a casa da santidade. Então, quando eles se remetiam ao templo, eles não falavam templo,
Hamikdash, ou seja, a casa da santidade. E essa festa é uma das 3 festas de peregrinação que Deus determinou que o povo precisava ir aonde? Em Jerusalém, no templo. A primeira era qual? Páscoa, Pêssego. Todo mundo se locomovia para Jerusalém. A segunda, Shavuot, da semana, foi o Pentecostes. A última, Tabernáculo, ou Sukkot, ou Sukkah, das tendas, das cabanas. Então, essas 3 festas, todo o povo judeu, que era religioso, ou aqueles que estavam se achegando, estavam servindo o mesmo Deus de Israel, ia para onde? Todo mundo ia para Jerusalém. Para onde? Para o santuário, para Beit Hamikdash. Então, todos estavam, porque a gente vai ver no texto que não tinha só judeu ali, tinha gente de outros lugares. Então, todos estavam Beit Hamikdash, mas aqui não, aqui é uma casa. A gente entende como se estivesse, não, olha, uma casa, não era mais um templo. Tudo isso foi para desvincular, tá? Mas quando a gente vai estudando um pouquinho mais, você vai descobrindo essas coisas. Então eles estavam lá nesse lugar porque era festa, eles estavam ali para comemorar, porque isso era natural para eles. Aí fala que lhes apareceram umas línguas como que de fogo. Vai olhando, vai observando as coisas que estão acontecendo aqui, se não vai remeter ao que aconteceu lá no Sinai, Moisés recebendo as tábuas, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Meu Deus, já deu 9 horas. Habitavam em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses que estão falando? Como é que os ouvimos falar, cada um na sua própria língua em que nascemos? Na própria língua em que nascemos? Nos partos, medos, elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da ilhas próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. O que eram prosélitos? Eram as pessoas que estavam se convertendo ao judaísmo, que era a religião dos judeus na época. Então, todos esses, versículo 11, cretenses e árabes, ouvimos-nos em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Gente, essa conexão, a gente já vai caminhar para o término, é fantástica, é linda. Porque quando aconteceu tudo o que aconteceu lá no Sinai, foi para que Deus desse ao seu povo as instruções, as grandezas dele, porque as instruções dele são grandiosas. É só você ler Salmos, ver como que Davi se comporta ao falar da lei do Senhor. Ele fala que ela é pura, ela refrigera a alma, que ela é lâmpada para os pés, que ela é luz para os caminhos. Ele vai falar diversas coisas como algo magnífico, maravilhoso. É só ler os Salmos. Então, o que Deus deu a Moisés lá no Sinai para ser transmitido para o povo foi coisas grandiosas, as grandezas dele, só que foi em tábuas. Mas quando a gente lê lá em Jeremias, a gente viu que a intenção agora da aliança renovada é de que tudo isso seja escrito aonde agora? No interior, no coração. Aí vai acontecer a história
Aí ele começa. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí a gente vê aqui na festa das colheitas, porque se a gente for um pouquinho mais à frente, a gente vai ver que Pedro agora, no discurso dele, no primeiro sermão dele, quantas almas se rendem? Quase 3.000 almas, né? Que fala o texto, se rendem. Então começa agora a colheita dos primeiros frutos, tudo ligado a essa quarta festa, a festa das semanas, porque existe uma contagem, 70 semanas foram determinadas sobre o seu povo. Daniel vai falar sobre isso. Olha as conexões: 7 semanas para a colheita, 70 semanas para que tudo aconteça e venha o desfecho de tudo, para terminar com as 3 festas. E aqui agora, o que aconteceu lá no Monte Sinai, que Deus desceu fumegando naquele monte, e havia trovões, havia vozes. Aqui acontece o que? Veio um vento, um ruído. Olha as coisas se repetindo de novo. As línguas repartidas como de fogo sendo repousadas na cabeça de cada um dos discípulos, para que eles começassem depois a ser o quê? Vou só aqui abrir um aspas, ficar rodando dentro da igreja. Não. Para ser testemunha das maravilhas de Deus, não só em Jerusalém, mas eles haveriam de sair dali e ir para outros e alcançar a outros. Aqui já era um prenúncio, porque já havia pessoas não só de Jerusalém, já havia pessoas da Frígia, da Panfilha, Capadócia, árabes, cretenses, e todos esses, quando ouviram esses discípulos que foram cheios dessa unção poderosa do Senhor, ouviram das maravilhas de Deus. Não são experiências pessoais, porque hoje as pessoas dão muito mais valor às experiências pessoais de outras pessoas do que das maravilhas de Deus. Então, irmãos, é tempo de despertar. A palavra de Deus não gastaria esse tempo nos dando algo que simplesmente a gente só viesse para o domingo, ou na quinta, ou na terça, para ouvir alguém falar sobre ela. Ela é para ser degustada diariamente. Ela é para ser estudada. Porque como que eu vou saber das maravilhas de Deus? É lendo a sua palavra, é recebendo essas instruções, essa lei, essa Torá que foi dada. Tá, hoje Pedro, põe a última imagem para mim. Mas é no coração. A vista dos discípulos é sendo encalhada. Olha só, essa é uma imagem, né?
Então, irmãos, é muito tremendo quando a gente estuda a palavra de Deus para entender ela na sua plenitude. Não são coisas separadas, coisas isoladas, não. Ela na plenitude, para que a gente possa entender por que Jesus ele gastou ainda aquele espaço de 40 dias. Era para se cumprir tudo isso. Porque lá em Apocalipse aparece a memória logo no início. Porque Ele é essa luz que o Eterno determinou para ser a luz para iluminar o mundo que jaz em trevas. Só que a palavra dele precisa ser espalhada na sua profundidade. Na sua profundidade. Chega desses negócios de muita coisa que o pessoal fica inventando, essas mensagens assim que é só de aplicação, gente, vamos estudar a palavra, o que vai nos direcionar, o que vai libertar a nossa vida, o que vai nos dar um norte, é a palavra, é a palavra, não é o que eu acho, o que você acha, o que o outro acha, é a palavra. Chega de achismo. É tempo de nós mergulharmos naquilo que é profundo. Que Ezequiel falou, olha só, que ele estava recebendo, que as águas começaram lá nos pés, aí foram subindo, nos arteiros, nos lombos, foi subindo, até o ponto que ele estava submerso. Mergulhou. Se não for para mergulhar, não quero nem entrar para nadar. Tem que ser para mergulhar. Que a gente venha ter essa fome, que a gente venha ter essa sede de gastar tempo